Olá, queridos alunos, o terceiro ano médio, eu estou voltando aqui para fazer a correção e explicação do PET, né, 3, relativa à segunda semana para o terceiro ano médio. Eu estou um pouco atrasada na postagem do canal do vídeo de vocês, porque a professora aqui tem outras coisas, eu faço também outras coisas e fazer edição, upar para o YouTube, fazer todos os slides, isso me demanda bastante tempo. E eu tenho também outras coisas, atividades da escola, atendimento dos alunos, a pós-graduação, é uma série de coisas, então eu às vezes atraso um pouquinho, mas dentro da semana, né? Para quem está no canal pela primeira vez, dê um like aí e se inscreva, se possível, e se gostar, deixe suas sugestões, seus comentários, que serão super bem-vindos aqui, tá bom? Bem, esse assunto aí é um assunto bem extenso, o PET trouxe textos bem grandes, então para a correção ela não ficar tão grande, que as minhas aulas de correção elas não são tão pequenas, né? Eu fiz um apanhado que seria a Primeira Guerra Mundial para vocês e lá no final a gente pega algumas partes do PET e tira as respostas de dentro do PET, porque o PET pede as respostas relativas aos textos de lá, tá bom? Eu espero que vocês tenham lido também já esses textos aí e que possam acompanhar junto comigo e entendam mais ou menos esse processo da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então vamos lá. Bem, gente, o que nós temos que fazer? Tema: Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Nós falamos da primeira, né? Então, essa daí é uma consequência dessa primeira. Vamos verificar aí, tá? Gente, o que foi, tá? É um assunto bem extenso, tem várias batalhas, tem vários contextos, mas vamos tentar dar uma geral. Segunda Guerra Mundial, ela pode ser entendida a partir das relações internacionais, né, entre os países, do imperialismo, que nós falamos muito, né, que são aqueles países que querem se expandir, que querem dominar novos mercados, novos continentes, né, do crescimento do nacionalismo, tá, por parte dos regimes que se criaram, né, aquela coisa da criação dos países, do nacionalismo, tá? E do desenvolvimento da indústria bélica. Bélica tem a ver com indústria armamentista, armas, canhões, bombas, tá? Com a crise mundial de 29, que falamos também, o nacionalismo cresceu, né, porque os países ficaram, a maioria, tudo em déficit, e quando está, geralmente no período da história, quando se tem um problema econômico grande, muita corrupção, e o país está complicado, há uma tendência muito grande de líderes autoritários, líderes fascistas, líderes populistas subirem ao poder, que eles trazem, de certa forma, com a sua forma de ser, uma condição de saída daquela situação. Então, eles trazem, de repente, a esperança com novas mudanças, tá? Geralmente acontece, esses regimes afloram em momentos em que países estão fragilizados, tá? Então, cresceu, os regimes totalitários floresceram. Um dos principais motivos foi o surgimento de governos totalitários na Europa, na década de 30, né? Com fortes objetivos militaristas, né? Isso que a gente pode dizer, e expansionistas, né? Principalmente expansionista na questão aí do Hitler. Na Alemanha surgiu o quê? O nazismo, liderado por Hitler, e pretendia expandir o território alemão, desrespeitando o Tratado de Versalhes, vamos falar lá na frente, e inclusive reconquistando territórios perdidos que eles perderam na Primeira Guerra Mundial. Na Itália, estava crescendo o Partido Fascista, né, de Benito Mussolini, que se tornou Duce, né? Hitler era o Führer, e Mussolini era o Duce na Itália, com poderes sem limites, regimes totalitários, anticomunistas, tá? Tanto a Itália quanto a Alemanha, eles passavam por uma grave crise econômica, aqui que eu falei para vocês, ó, no início daquela década, com milhões de cidadãos sem emprego, né? Uma das soluções tomadas pelos governos fascistas, quais foram?
foi a industrializar, principalmente relacionada com a criação de indústrias de quê? De armamento. Isso daí gera emprego, né? E equipamentos bélicos, aviões de guerra, tá? Navios, tanques e outros. Na Ásia, lá no Japão também possuía fortes desejos de expandir, né? O Japão estava querendo também essa expansão. E ele queria expandir os seus domínios para territórios vizinhos e ilhas lá da região. Esses três países, né, a Itália, né, que seria o Japão e a Alemanha, compartilhando de tais objetivos expansionistas, eles estavam de olho em expandir, em dominar, eles uniram-se e formaram um eixo, um acordo com fortes características militares, com planos de conquistas elaborados em um comum acordo. Tá? Eles se juntaram. Esse grupo ficou conhecido como Eixo Roma, capital da Itália, Berlim, Alemanha e Tóquio, Japão. Ok? Então vamos lá. Gente, o marco inicial ocorreu no ano de 1939, quando o exército alemão, Hitler já estava no poder na Alemanha, que ele foi subindo aos poucos até se tornar, né, o primeiro-ministro, né, invadiu a Polônia. Então, o começo da Segunda Guerra Mundial foi com a invasão da Polônia, tá? De imediato, o que aconteceu? A França e a Inglaterra, que elas já tinham vencido a Primeira Guerra Mundial. Não sei se vocês lembram aí, a Tríplice Entente, né? França, Inglaterra, Rússia. Então, elas tinham saído vencedoras. E a Alemanha saiu o quê? Na Primeira Guerra? Gente, derrotada. Então, a França e a Alemanha, vendo que Hitler já estava com a política de expansionismo, já estava invadindo o país, elas declararam guerra à Alemanha. Né? De acordo com a política de alianças militares existentes na época, formaram-se dois grupos. Os aliados, né? Que eram liderados pela Inglaterra, Rússia, França e Estados Unidos. Ó, pesado esse lado aí. E o do eixo, liderados pela Alemanha, né? A Itália e o Japão, que nós falamos antes, que estavam com aquelas tendências expansionistas. O outro lado se criou para poder o quê? Conter, porque o Hitler já estava começando a invadir territórios, tá? Então tá, fatos importantes dessa guerra. É um resumão, tá, gente, que eu peguei para resumir. O período de 39 a 41, tá? A guerra terminou em 45, tá? Foi marcado por vitórias do eixo. Então, da Itália, do Japão e da Alemanha. Liderados pelas Forças Armadas da Alemanha, que conquistou o norte da África, norte da França, perdão. Ela foi conquistando a Iugoslávia, Polônia, Ucrânia, Noruega. Olha o que o Hitler foi fazendo. Os territórios do norte da África, foi expansionista, imperialista, tá? O Japão anexou a Manchúria, que é lá perto da extremo leste da China, enquanto a Itália conquistou a Albânia e territórios da Líbia. Eles foram conquistando, tá? De 39 a 41, pura conquista aí dos países do eixo. Em 41, o Japão, o que ele faz? Os Estados Unidos estava do outro lado, né? Dos aliados. O Japão, meu Deus do céu, em 41, atacou uma base militar norte-americana. Existe até um filme que chama Pearl Harbor, no Oceano Pacífico ali, no Havaí. Após esse ocorrido, considerado uma traição pelos norte-americanos, os Estados Unidos entraram em conflito ao lado das forças aliadas também, né? Os Estados Unidos entraram com força, matou um monte de marinheiros e tal, americanos. De 41 a 45, né, ocorreram as derrotas, eles começaram a perder o eixo, Alemanha, Japão e Itália. Iniciada com as perdas sofridas pelos alemães no rigoroso inverno russo, porque eles foram lutar lá na Rússia, e os soldados russos estão acostumados com aquele frio. E os soldados alemães não estavam acostumados, então muitos morreram ali naquele clima de hostilidade do frio, ficaram congelados, perderam pernas, então eles não conseguiram, e os soldados russos já estavam o quê? Acostumados com aquele frio enorme ali, na Sibéria ali, né? Porque a Rússia tem um território vastíssimo, né? E é muito frio também. Nesse período houve, né, uma regressão das forças do eixo, então eles deram uma
uma retomada assim, né? E com a entrada dos Estados Unidos, que estava bem na fita, com bastante soldado e com bastante armamento, os aliados ganharam forças na frente da batalha. Eles começaram a perder ali para a Rússia. O Brasil participou diretamente do conflito, enviando para a Itália, tá? Região de Monte Cassino, os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira. Foram cerca de 25 mil soldados brasileiros, tá? Teve uma participação, tá? Morreram soldados, tá? Morreram. 25 mil soldados brasileiros conquistou a região, somando uma importante vitória ao lado dos aliados. O Brasil ajudou ao lado dos aliados, tá? Mas teve uma participação perto dos outros, assim, um pouco mais tímida, né? Mas participou, teve mortes também, tá? De soldados brasileiros, mas ele foi enviado para a Itália, né? Esses pracinhas. Então vamos lá, fim do conflito, gente. Esse importante e triste conflito terminou somente no ano de 45, com a rendição da Alemanha. A Alemanha se rendeu, tá? Quem se interessar, tem um filme maravilhoso que chama As Últimas Horas de Hitler, que mostra quando o negócio tá caindo tudo, como é que ele vai fazer, como é que ele faz esse suicídio, é muito interessante. E o Japão, o último país a assinar o Tratado de Rendição, sofreu um forte ataque dos Estados Unidos. O que o Japão foi lá fazer, né? Atacou lá a base dos Estados Unidos. E o que os Estados Unidos fez, gente? Despejou bombas atômicas. Olha que horrível, né? Ah, mas o Japão também foi lá, né? Mas bombas atômicas sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki. Uma ação desnecessária que provocou a morte de milhares de cidadãos japoneses inocentes, deixando um rastro de destruição, né? A bomba atômica, né? Nessas cidades acabou, né? Morreram mais de 200 mil pessoas. E fora os resquícios da bomba, da radiação, né? Então, acabou com as duas cidades japonesas. Tá? O objetivo dos Estados Unidos era mostrar ao mundo seu forte poderio, né? E ele escolheu lá aquelas duas cidades do Japão, militar e o domínio sobre as armas, tipo assim, não mexa comigo, eu tenho arma atômica, tá? Tem uma música até do Vinícius de Moraes que chama A Rosa de Hiroshima, é muito bonita, mas ao mesmo tempo triste. Desta forma, pretendia sair da Guerra Mundial como uma grande força militar do Ocidente, fazendo depois oposição aos soviéticos na sequente Guerra Fria. Aí já é um papo para aulas futuras, né? Que aí começa a briga entre Rússia e Estados Unidos, né? Entre os socialistas e os capitalistas. Tá bom? Então, gente, consequências. Os prejuízos foram enormes, principalmente para os países derrotados, né? Foram milhões de mortos, gente, muito. Cidades destruídas, indústrias, olha, guerra, né? Zonas rurais arrasadas, dívidas incalculáveis. Olha o que uma guerra traz, como eu sempre falo. Racismo esteve presente durante todo o conflito e deixou uma ferida grave, principalmente na Alemanha. E todos vocês, eu tenho quase certeza, que já ouviram falar do regime nazista. Mandaram para campos de concentração e mataram aproximadamente 6 milhões de judeus, né? Então Hitler tinha um poder, uma aversão ao judeu, que era uma política antissemitista, né? Antissemita. Foi só judeus? Não, tinha homossexuais, ciganos, tá? Testemunhas de Jeová. Então foram, mas a maioria, em sua maioria, foram judeus, tá? Ao final do conflito em 1945, gente, foi criada a Organização, né, das Nações Unidas. O objetivo dessa organização principal era a manutenção da paz, porque essa guerra deixou muita coisa ruim, né? E as nações estavam brigando, então é a manutenção da paz entre as nações. A ONU existe até hoje, né? Iniciou-se também um período conhecido como a Guerra Fria, né, que eu falei. Desculpa aí a marcação, tá, gente? Estabeleceu uma divisão geopolítica, colocando lados opostos, Estados Unidos e Rússia, né? E a União Soviética, que chamava União Soviética, tá? Uma disputa entre o capitalismo norte-americano e o socialismo soviético, em qual
ambos os países buscaram ampliar suas áreas de influência sem entrar em conflitos armados. Então, a Guerra Fria era uma guerra tática, né, de estratégia mais mental, não de brigas, de guerras, tá? E depois o mundo se divide. Ainda é meio dividido, né, gente? Essa questão de, eu sou dos Estados Unidos, não, você é da China e tal. Ainda existe esse conflito, assim, de gente que é pro lado dos Estados Unidos, de gente que já é pro lado da China, da Rússia, que assumiram regimes socialistas, tá bom? Mas nós vamos falar mais lá na frente. Bem, gente, vamos falar um pouquinho do nazismo. Então, o nazismo foi uma ditadura, tá? Uma ditadura, pois não houve democracia na Alemanha nesse período. O poder esteve concentrado plenamente nas mãos de Hitler. Perseguições, ações racistas, eliminação, né, de milhões de judeus que viviam na Alemanha, né? E nos países conquistados pela Alemanha, ele ia conquistando, onde tivesse judeu, ele ia, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, homossexuais e ciganos também foram perseguidos e assassinados por Hitler. Defesa, principalmente por parte de Hitler, da ideia da solução final, tinha que dar um cabo nisso, que deveria ser a eliminação total dos judeus. Tá? Ele primeiro colocou eles para trabalhar nos campos de concentração, né? Muitos morriam ali da forma que trabalhavam, não comiam e tal, e depois a solução final seria matar todos mesmo, né? Eliminação dessa raça. Os judeus, eles sempre foram muitos bons comerciantes, banqueiros, né? Isso também tem uma questão econômica por trás. A adoção de propagandas para enaltecer o regime nazista, ó, como é que a propaganda ajuda, gente. As ações do governo ao partido, ações do governo, o partido nazista, principalmente a figura do Führer, ele era glorificado, ficava lá, fotos dele, tá? Militarização da Alemanha através de elevados investimentos na indústria bélica, começaram a investir muito em armas, em tanques, tá? Defesas e ações nacionalistas extremas, né, da Alemanha, a Alemanha pura, tá? Exaltando a Alemanha, o povo alemão como detentores de valores para uma sociedade perfeita, né? Quem era alemão era perfeito, o resto não valia nada. Tá? Perseguição, prisão, eliminação dos opositores políticos, quem fosse oposto àquele sistema lá do Hitler era eliminado, socialistas foram mortos, sindicalistas foram mortos. Então, regime cruel, tá, gente? Não aceitação e descumprimento de várias determinações impostas à Alemanha no Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes aqui é muito importante para vocês entenderem aí o porquê dessa guerra, né? Tratado que estabeleceu o fim da Primeira Guerra Mundial e imposições para a Alemanha. O Tratado de Versalhes, ele foi feito em 1919, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha perdeu. Vocês lembram? Ela perdeu, né? A Tríplice Entente, né? Então, Tríplice Aliança, ela estava do lado da aliança. Então, ela perdeu muita coisa ali. Então, vamos ver mais coisas do nazismo. Quando a gente chega lá no Tratado de Versalhes. É que esse assunto é muito extenso, tá? Ó, no nazismo, extinção de sindicatos e criação de um sindicato único, que era controlado pelo governo, tá? Olha só. Defesa da supremacia de uma raça pura ariana, que deveria dominar a Alemanha, né? Quem não fosse dessa raça pura era exterminado. Forte intervenção e controle estatal na economia. Falta de liberdade de expressão nos órgãos de imprensa. Nossa, jamais Facebook nessa época, jamais falando mal do Hitler. Só eram permitidas informações e opiniões favoráveis ao governo nazista. Como eu falo, fizer um post aí falando mal do Hitler nessa época, nossa, você era morto. Existência de partido único, um único partido, não tinha vários partidos, era o partido nazista, com eliminação de todos os outros partidos políticos. Gente, isso é uma ditadura brava, isso é um regime ditatorial, totalitário, isso. Nazismo, fascismo, tá? Nazismo foi bem pesado. Defesa do expansionismo territorial através de guerras de conquista, imperialismo, expansão, invasão de países.
criação de campos de concentração. Tem muitos filmes sobre isso, né, gente? A Vida é Bela, se vocês puderem assistir. Dá para chorar, mas é um filme que toca muito isso. Chama A Vida é Bela. Esses campos de concentração eram destinados a trabalhos forçados e eliminação em massa. E de vez em quando eles resolviam, vamos pegar um pessoal aí hoje, uns judeus aí mais ou menos uns 1000, e vamos matar hoje, vamos colocar na câmara de gás. Aí fechava todo mundo num lugar e abria o gás, sabe? Não era mole. Tratado de Versalhes, só para vocês entenderem. Assinado em 28 de junho de 1919, tá? O Tratado de Versalhes foi um acordo de paz. Toda guerra, quando ela chega ao seu final, é feito um tratado entre as nações de paz. E ali é imposto algumas condições, tá? E ele foi assinado pelos países europeus após a Primeira Guerra Mundial. Então, o Tratado de Versalhes tem a ver com a guerra anterior, tá? Que foi de 1914 a 1918. Nesse tratado, a Alemanha assumiu a responsabilidade pelo conflito mundial. Então, ela assumiu a culpa toda da Primeira Guerra Mundial, caiu para a Alemanha. Tá? E ela comprometeu-se a cumprir uma série de exigências políticas, nesse tratado, econômicas e militares. Então, essas exigências foram impostas à Alemanha pelas nações vencedoras da Primeira Guerra Mundial. Tá? Inglaterra, França, Rússia, tá? Principalmente a Inglaterra e França. As fortes imposições do Tratado de Versalhes à Alemanha fez nascer neste país o quê, gente? Um sentimento de revanchismo. Ele é revanche, vingança, tá? E revolta entre a população. A indenização absurda enterrou de vez a economia alemã, que já estava fraca, porque tinha acabado de sair de uma guerra, já abalada pela guerra, né? Acabo indo para frente. As décadas de 20 e 30 foram marcadas por forte crise moral, uma forte moral, assim, ou assim, detonada, econômica na Alemanha, inflação, gente, desemprego, desvalorização do marco, né, que era a moeda, né? Às vezes você tinha que juntar milhões de marcos para comprar um pão, tá? A moeda desvalorizou tanto que você tinha que levar quase um carrinho para comprar 3 pães, sabe? Terreno fértil para o surgimento e crescimento de quê, gente? Nazismo. É aquilo que eu falei, a população dessa forma aí, aparece um cara que diz que vai mudar, um cara que não sei o quê, que a Alemanha é tudo, não sei o quê, não sei o que acontece. Ele cresce, o povo apoia ele. E levaria a Alemanha para um outro conflito armado, que é a Segunda Guerra Mundial. Né? Tá vendo como é que uma coisa tem a ver com a outra? A primeira e a segunda? Revanchismo, tá? Vingança. Então, imposições. Eu só quero dizer aqui, olha o que fizeram com a Alemanha, para a gente entender a Segunda Guerra. Reconhecimento da independência da Áustria, devolução dos territórios de Alsácia e Lorena à França, que a Alemanha tinha ganhado na Primeira Guerra, na Guerra Franco-Prussiana, pagamento aos países vencedores, principalmente para a França e Inglaterra, uma indenização pelos prejuízos causados durante a guerra. Esse valor foi estabelecido em 269 bilhões de marcos, gente. Nem posso dizer de quanto dinheiro seria isso. Proibição de funcionamento da aeronáutica também, alemã. Olha só o que a Alemanha saiu do Tratado de Versalhes. A Alemanha deveria também ter seu exército reduzido para no máximo de 100.000 soldados. Não podia passar disso. Proibição da fabricação de tanques e armamentos pesados. A Alemanha deveria entregar suas colônias para a Inglaterra e a França. Eita! A Alemanha deveria entregar aos países vencedores seus submarinos e navios mercantes. Além disso, deveria entregar também máquinas, materiais de construção, olha só, gente, carvão mineral, e 1/8 do seu rebanho de gado. Saiu arrasada, né? Redução da marinha alemã para 15.000 marinheiros, 6 navios de guerra.
e 6 cruzadores. Então, isso foi algumas das imposições que a Alemanha saiu. Então, aquele sentimento de revanchismo veio forte com a ascensão do Hitler, tá? Que foi para resgatar essa moral aí que estava baixa. Perguntas relacionadas ao texto do PET, gente. Então, vocês vão ter que ver as perguntas, que tem os textos estão muito longos, falando também da Primeira Guerra Mundial, ok? Ia ficar muito grande a gente só ficar lendo. Então, seria, qual o objetivo da educação num texto de Hitler, que Hitler escreveu na prisão, de um livro que chamava Mein Kampf, quer dizer Minha Luta. Ele foi preso, então ele ficou 6 meses preso, escreveu esse livro lá, que foi o quê? O germe, né, das ideias nazistas, né? Então, qual é o objetivo da educação proporcionada pelo regime nazista, né? Segundo Hitler. Então, para ele, gente, todo sistema de educação e de cultura deve visar o quê? As crianças do nosso povo, a convicção que são absolutamente superiores aos outros povos. Então, já tinha essa ideia. Então, a educação para Hitler tinha que fazer a cabeça das crianças, tá? Por isso que muita gente não entende porque o povo alemão aceitou tudo aquilo que o Hitler fez. Aquilo foi lavagem cerebral, gente. As crianças e na escola já aprendiam a não gostar de judeu, que eles eram superiores. Então, tá? De que maneira Hitler justificou o expansionismo territorial alemão? Tá? O direito ao solo e à terra pode tomar-se em dever quando um grande povo parece destinado à ruína por falta de extensão territorial, especialmente quando não se trata de qualquer populaçãozinha negra, mas da Alemanha, mãe da vida, mãe de toda a civilização atual. Então, olha, enaltecendo a Alemanha, né? Trazendo naquele bojo. A Alemanha estava arrasada, né, na Primeira Guerra Mundial, ao Hitler. Pô, lógico que o povo vai gostar, né, de alguém valorizando tanto assim o país. Segundo o texto, quais eram os principais inimigos do regime nazista? Gente, na realidade, Marcela, mas morreu testemunho de Jeová, morreu homossexuais, ciganos, não. Mas a grande maioria foram os judeus. Os judeus eram grandes homens de negócios, tá? E o Hitler queria extirpar também os judeus, tá? E os judeus, infelizmente, nunca tiveram uma terra, né? Sempre foram expulsos, desde muito tempo atrás. Bem, texto 2, gente. Então, para uma abordagem histórica do fenômeno nazista, tem um texto aqui, faz-se primordial desvendá-lo, não como uma obra de meia dúzia de endemoniados. É preciso alcançar a dimensão social de uma experiência originária. Desculpa que está faltando os acentos, tá certo, gente? De sérios embates, frutos da crise por que passava o mundo capitalista. Nessa mesma trilha, é preciso acompanhar a dimensão específica que o fenômeno alcança na Alemanha, tá? Onde a crise explode, ativa e torna agudos os problemas que já vinham de muito antes. A tradição autoritária, nacionalismo exacerbado e o racismo. Texto do Alcir Lenário, O Triunfo da Vontade. Gente, de que maneira o autor explica o triunfo do regime nazista na Alemanha? Uma experiência, ó. Deixa eu só achar aqui, tá? Fruto de uma crise que passava nessa mesma trilha, acompanhada de versões onde a crise explode. Então, seria no texto essa parte aqui, ó. Uma experiência originária de sérios embates, tá? Fruto da crise que passava o mundo capitalista, tá? Então, gente, ó, uma experiência originária de sérios embates, fruto da crise porque passava o mundo capitalista. Essa seria a resposta para essa pergunta dentro do texto do PET, tá bom? Os desdobramentos do conflito. Aí tem esse texto aqui que a gente vai ler rapidamente,
para poder responder as questões. O governo de uma grande nação, cujas realizações culturais nada ficaram a dever a nenhuma outra, ordenou um massacre em escala gigantesca e de conformidade com critérios inteiramente irracionais, gente. Os judeus são uma comunidade religiosa e não há essa tal de raça judaica. Os nazistas ordenaram a eliminação de uma raça inteira, que existia apenas em sua imaginação depravada, a imaginação depravada do Hitler, sem levar em conta qualquer critérios objetivos, como idade. Ele matava criança, matava velhos, tá? Convicções políticas, status social, se era pobre, se era um judeu rico, se era mulher, tá? Tudo. Esses assassinos, portanto, eram motivados não por considerações políticas e econômicas só, nem como resposta a um perigo real, mas exclusivamente inspirados por uma ideologia patológica. Ele era louco, doido, que desafia a compreensão, né? A gente não consegue compreender como é que ele pôde ordenar a morte de tanta gente. A visão fanática foi transformada em realidade por uma burocracia implacavelmente eficiente, que seria... O Hitler não estava sozinho, ele tinha todo gente que dava todo um apoio burocrático. Ele tinha uma polícia nazista, ele tinha uma propaganda, ele tinha vários generais, tá? Por uma moderna sociedade industrial e por homens que de muitas maneiras eram perturbadoramente normais e comuns. O resultado foi um desmoronamento catastrófico de valores morais, não só na Alemanha, mas em todos aqueles que entraram em contato, por mais remoto que fosse, com esses fatos terríveis. Martin Keating, Um Mundo em Chamas, uma breve história da Segunda Guerra Mundial na Europa e na Ásia. Esse é o texto do PET. Vamos responder. De que maneira Martin Keating condena o Holocausto judaico? É nessa parte do texto, gente. Os nazistas ordenaram a eliminação de uma raça inteira, tá? Que existia apenas em imaginação depravada, sem levar em conta quaisquer critérios objetivos, idade, convicções políticas, status social, sexo, as atitudes pessoais. Então, você indo no texto, você marca essa parte aqui, ó, tá? É a resposta dessa pergunta. Segundo o autor, o que colaborou para que o fanatismo anti-judaico, né, contra os judeus, se transformasse em realidade? O que levou isso? É aquela estrutura que o Hitler tinha, né? A visão fanática foi transformada em realidade por uma burocracia implacavelmente eficiente. O povo que trabalhava para o Hitler era muito eficiente, né, para uma moderna sociedade industrial. E por homens que de muitas maneiras eram o quê? Perturbadoramente normais e comuns. Aqueles homens que você, esse general, será que ele fez isso? Não. Pessoas comuns que entraram também nessa ideologia nazista, tá bom? Gente, olha, não desista em dias ruins, lute pelos seus sonhos. Eu sei que essa aula foi longa. Eu espero que quem chegue até aqui dê um ok. Tá? É porque os textos do PET, como eu falei, estavam muito muito grandes, e vocês precisavam ter pelo menos uma geral do que foi a Segunda Guerra Mundial, o que motivou, as consequências, tratados de Versalhes, que são coisas assim que são linkadas para vocês. Se vocês entenderem a Primeira Guerra Mundial, nessa aula ficaria mais fácil vocês entenderem agora. Então, desculpa se a aula ficou longa, tá? Terceiro ano médio. Espero que vocês compreendam a Segunda Guerra Mundial. E a gente se vê aí no próximo PET, né? E eu já vou fechando a minha tela aqui e a gente vai se encontrando aí. E desculpa a extensão, tá? Eu sei que muitos não chegam até o final. Mas as respostas estão aí, só não coloquei os textos todos do PET. Quem quiser ter entendido um pouquinho, um resumão mesmo da Segunda Guerra Mundial, assiste que eu acho que vai dar para ficar mais claro na cabeça, tá bom? Muito obrigada, um beijo para vocês e fiquem com Deus. Tchau, terceiro ano.